O Corinthians teria apresentado uma proposta por Memphis Depay, jogador que esteve na última temporada defendendo a camisa do Atlético de Madrid e que nesta temporada esteve na Euro, fez gol na Euro. Já imaginou o Corinthians conseguindo fechar esta contratação? Pois é o que a diretoria corintiana está trabalhando neste momento. O atleta teria um salário de 2,5 milhões por mês no Corinthians, sem contar as luvas, pela assinatura do seu contrato. Já imaginou como seria atrativo para o futebol brasileiro o Memphis Depay jogando no Corinthians? E eu falo isso tranquilo, eu nem sou corintiano, mas quanto mais craques, jogadores de nome estiverem aqui no nosso país, mais atrativo vai se tornar o Campeonato Brasileiro. Eu vou colocar aqui na tela para vocês o que o Sami Carvalho falou sobre a possibilidade do Corinthians fechar esta contratação. Vamos embora aí para a gente falar do Depay. Ele é o midiático, tá? Informação que eu tenho para vocês. Eu já havia falado que o Corinthians tinha interesse, sim, né, no Memphis Depay, que é o holandês, né, jogador aí já de 30 anos, né, no mercado da bola, com passagem pelo Barcelona, Atlético de Madrid. Ele é o jogador que o Corinthians abriu conversa. O Corinthians, inclusive, abriu negociações e falou em valores com o Depay, tá? Não é um negócio só uma consulta, enfim, o Corinthians negocia mesmo com ele, mas descobriu, né, que existe uma grande concorrência do futebol espanhol. Ele que tem passagens, né, pelo Barcelona, tá? E tem passagens também pelo Atlético de Madrid. O Corinthians fez uma proposta, tá, que segundo fontes que eu apurei, é um valor muito semelhante e dizem que até supera o que esse clube espanhol ofereceu para ele. Só que, claro, né, o jogador tem interesse em permanecer no futebol europeu. Se as coisas derem errado na Europa, com esse clube espanhol, o Depay volta a negociar com o Corinthians e o Corinthians aí sim ficaria um pouco mais confiante. Mas é interessante que eu tenho para passar que o Corinthians gostou da proposta salarial, que gira em torno aí de 2,5 milhões, tá? Essa proposta para o Depay. Então, isso acaba agradando o jogador em relação a valores, só que também tem a questão de um jogador que sempre atuou no futebol europeu, é holandês, inclusive, vir jogar no futebol sul-americano. Ele tem uma proposta de um grande clube espanhol, que eu não consegui apurar, isso é uma fonte do Corinthians que me disse, tá? Que o próprio representante do o Depay passou, né, pro Corinthians, que ele tem uma proposta muito boa da Espanha, e o Corinthians fazendo aí fazendo uma oferta semelhante dessa proposta boa, tá? Isso foi o Corinthians que me falou, né, que sabe mais ou menos os valores que giram em torno dessa negociação dele com o clube espanhol e que o Corinthians estaria disposto, tá, a pagar esse valor e até mais. Só para você ter uma ideia, eu fui pesquisar depois disso e descobri que eu não sei se esse é realmente o clube, tá? Mas descobri que num jornal espanhol, tá? Num jornal espanhol, que o jornal é de La Liga, que o Sevilha, né, seria esse clube, tá? E eu fui ver uns valores aqui. O portal, ele ressalta que o Sevilha oferece 4 milhões de euros por temporada. Seriam aí 25 milhões praticamente de reais por ano. E por mês, ou seja, por mês vai dar 2 milhões de reais, tá? Se o Corinthians ofereceu 2,5 milhões, bate muito com o que a minha fonte está falando. Só que a questão aqui não é só grana, tá? A questão é que o DPI prefere jogar no futebol europeu do que jogar no futebol brasileiro. Então, essa é a informação, tá? Ele é o midiático que o Corinthians, que está livre no mercado e que o Corinthians está negociando e conversando. Isso eu posso confirmar para vocês. Ele é o midiático que o Corinthians está negociando e que está livre no mercado. Inclusive negociando, né, falando em valores com os representantes do holandês. Só que descobriram, né, que há clubes europeus na frente, inclusive esse espanhol. Comenta aqui embaixo, torcedor corintiano pode torcer para dar errado lá com o clube espanhol. O Corinthians já tem uma proposta feita, tá? A proposta está feita pelo Memphis Depay, tá?
Deixa o like. E agora, família, eu gostaria de colocar aqui na tela para vocês o que o Neto tem falado sobre o Hugo Souza, a opção de compra que o Corinthians tem em cima do Hugo Souza e sobre a questão financeira que o clube se encontra neste momento. Já que está fazendo investimentos no mercado da bola, a gente quer saber também como é que está a situação financeira do Corinthians. Escutem as palavras do craque Neto. O craque Neto trouxe essa informação nos donos da bola, que o dinheiro seria pago para que o Hugo jogasse e ele foi pago, o dinheiro foi pago. Então o Corinthians... Na verdade é assim, o Flamengo fez um contrato esperto, né, que tá certo, já sabia que o Corinthians jogava dia 1º de setembro contra o Flamengo, a multa é de 500 mil. Vocês pagam? Pagam, só que você pode só comprar ele em 1º de outubro, que são 2 milhões de euros. Desculpa, 2 milhões de euros. 2 milhões de euros, ou 1 milhão de euros. É 1 milhão. 200 mil do empréstimo, que já pagou, e os 800 mil que no 1º de outubro. E os 500 mil tinha que pagar para ele jogar. Essa foi a conversa. Exatamente. E aí, até esse período agora, com o fechamento da janela, ele se torna importante com relação a essa questão de dívidas e tudo mais, porque o Corinthians começa a tentar organizar a casa nesse sentido. E inclusive tentando trabalhar com as possibilidades que tem no mercado, até porque o Corinthians vai ter que pagar, por exemplo, mais 3 milhões de reais pro Cuiabá. Mesmo ainda devendo pro Cuiabá, o Corinthians vai ter que pagar mais 3 milhões porque o Ranieri atingiu uma meta de partidas atuadas. Se ele atingisse a marca de 60% dos jogos em 2024 e 2025, o contrato feito faria com que o Corinthians pagasse mais 3 milhões. E ainda falando de dinheiro, o clube quitou agora a dívida de pouco mais de 1,5 milhão com a KPMG, que foi a empresa responsável para auxiliar o Timão a se reestruturar financeiramente na gestão do Duílio. A KPMG que prestou os serviços entre maio de 2021 e o fim de 2023 tinha movido uma ação para receber esse valor, e aí o Corinthians informou em nota que já pagou a KPMG com relação a esse valor de 1,5 milhão de reais. É o Corinthians que tenta se reestruturar, craque. Em meio a tudo isso, o processo de impeachment que é movido contra o Augusto Melo, hoje uma nota divulgada até do movimento que se diz apartidário, mas é liderado pelo Mário Gobi, e eles soltaram uma nota dizendo que o Augusto Melo é um grande mentiroso e tudo mais, depois dos ataques que o próprio Augusto fez, e eles promoveram agora também até uma coletiva, vai ter uma entrevista coletiva na quinta-feira com um dos líderes do movimento. E quem é? O Mário Gobi, né? Mário Gobi é um dos líderes. Vamos lá, aos nomes, alguns dos nomes que assinaram essa carta. Nossa, gozado, o Mário Gobi não pediu impeachment em relação ao Andrés, né? Não. Do Jusilei, de todos os jogadores. O Mário Gobi também não pediu impeachment do Duílio em relação a Tausa, em relação a tudo que aconteceu, 11 meses de salário atrasado, tudo isso, não pediu, né? Não, agora, nesse momento tão difícil do Corinthians, ele tá pedindo impeachment, tá certo ele. Vamos aos nomes que assinaram a carta pelo impeachment do Augusto Melo. Alguns dos nomes: André Sanches, Mário Gobi, Mané da Carne, Roberto de Andrade, Rubão também. Esses são alguns dos nomes que pediram o impeachment do Augusto Melo. E ainda sobre isso, o Augusto Melo foi estipulado que ele vai ter até 3 dias para se justificar. O Augusto Melo tem, 10 dias. Ele tem 10 dias para dar uma justificativa ao Conselho de Ética para, de alguma forma, tentar justificar isso nesse processo de impeachment, que, mais uma vez, é liderado pelo Mário Gobi, foi assinado pelo André Sanches, pelo Roberto de Andrade e também... Nossa, que maravilhoso, né? Pelo André Sanches, deixou uma dívida impagável. Pelo Duílio, pelo Mário Gobi, que brigou contra o André Sanches na eleição contra o Duílio, né? Sim. Né? Não foi? É impressionante, ele, né? Aliás, joga a dívida do Jusilei, que é uma das piores da história do Corinthians, na conta do Duílio. Do Duílio. E aí o Duílio justifica, eu fui talvez eu era o diretor na época e tal, tudo 33 mais. milhões. Mas você que não tinha dívida. Não tinha dívida. Não tinha. Era 50% do Jusilei, do J. Malucelli, 50% do Corinthians. Virou 33 milhões que tiveram que pagar pro J. Malucelli. Não tinha dívida nenhuma. Porque o detalhe é o seguinte, no contrato, o J. Malucelli falava assim, se vocês conseguiram uma proposta melhor do que tantos milhões, eu não me lembro agora os valores, vocês só precisam avisar a gente conseguiu uma proposta melhor e a gente vai vender o Jusilei para esse time por conta dos valores que não chegam. O Corinthians não enviou esse e-mail e aí criou uma dívida de mais de 30 milhões de reais por conta de um e-mail. Não, e-mail não, é que vendeu e ficou com o dinheiro, irmão. Sim. Ficou com o dinheiro.
50% é do Corinthians, 50% é do J. Malucelli. Mas aí não teve impeachment, né? Vamos lá então, são 18 horas e 57 minutos. Agora, família, vou encerrar por aqui o nosso conteúdo e espero realmente que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se você gostou, não se esqueça então de deixarem aqui o seu gostei, de se inscreverem no nosso canal. A sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora encerramos por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!